Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes segmentos e áreas através de entrevistas com os mais variados profissionais da área da nutrição e áreas correlacionadas à nutrição também, mas o intuito principal é engrandecer essa grande categoria. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje vamos estar falando sobre educação alimentar infantil. E para isso convidamos a doutora Joyce Neres, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, doutora Joyce, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, nessa rede, nessa conexão, falando e compartilhando um pouco das minhas experiências profissionais, né, principalmente neste universo que eu adoro, que é alimentação infantil. Ai, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Joyce Neres. Ela é nutricionista, atua com uma empresa de consultoria e assessoria, trabalha com desenvolvimento de produtos, gastronomia hospitalar, tem especialização em nutrição na infância e no adolescente, é docente, né, e palestrante. Bastante coisa, hein, doutora Joyce? Parabéns. Obrigada. Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre educação alimentar infantil. Qual a importância do nutricionista no ambiente escolar? Bem, dentro da alimentação escolar, né, trazendo um pouquinho aí também da minha experiência, da minha vivência, depois até mesmo com o curso de pós-graduação, o meu maior tempo de atuação foi dentro de escolas, né? Falando um pouquinho, por exemplo, das atribuições do nutricionista, tanto, né, obrigatórias como complementares, qual, né, a resolução do CFN nos traz. A gente tem aí atividades como gestão, né, participando de toda a cadeia produtiva, e também atividades de educação alimentar e nutricional, né? Então, essas seriam as principais atividades e atribuições do nutricionista dentro da alimentação escolar de uma forma muito resumida. Mas trazendo também que a importância do nutricionista vai além de simplesmente oferecer essas atividades, né, de trazer essas atividades no seu dia a dia. O nutricionista, ele atua, né, com toda a comunidade escolar. Então, além dos alunos, que seria o principal cliente ali do nutricionista, né, dentro de um ambiente escolar, a gente tem toda a coordenação, a equipe pedagógica, nós temos a equipe administrativa, a equipe operacional e também os pais. Então, veja só, Paula, a atuação do nutricionista vai além do que simplesmente atender o aluno, né? Então, o nutricionista, ele deixaria de ser somente, por exemplo, né, a nutrição, uma área de apoio dentro de uma escola, e passaria a ser uma área realmente essencial dentro de uma escola. Eu tenho uma nutricionista, uma chefe de cozinha, que ela coloca muito isso, né? Ela fala que, além né, do aluno ir para a escola aprender português, matemática, história e geografia, ele também deveria ter uma disciplina de nutrição. E por que não? E é muito engraçado que, se a gente para pensar, por exemplo, né, que tem algumas coisas que a gente esquece, né, dentro da escola, por exemplo, né, algum conteúdo, por exemplo, de matemática, a gente não se lembra mais, mas como a gente se recorda tão bem, por exemplo, os momentos de intervalo, que a gente comia, quem era a pessoa que fazia a nossa refeição, a gente tem essa referência, né, que a gente carrega. Então, quando a gente fala realmente da importância do nutricionista dentro da escola, vai além do que simplesmente atender o aluno e cumprir com as suas obrigações, as suas atribuições, né? A nutricionista, ela tem um papel essencial dentro de uma escola. Com certeza. E isso que a doutora comentou, da chefe de cozinha, de falar que tem que falar de alimentação. E o nutricionista, como o nutricionista pode desenvolver projetos
de educação nutricional, que ele também educa, né? Não é uma disciplina obrigatória, mas entre as coordenadas lá, ele trabalha com a educação nutricional público-infantil. Qual a influência dos pais ou responsáveis nesse processo também? Uhum. Bem, escola, para mim, é o melhor ambiente para se trabalhar educação alimentar e nutricional. Né? A gente encontra muitas facilidades dentro da escola. Primeiro que está dentro de um ambiente que educa, né? Que traz esse papel. Então, o nutricionista realmente encontra mais facilidades neste ambiente para trabalhar a educação alimentar e nutricional com crianças. A gente tem também, né, dentro da escola, então, locais diferentes, para, né, vários locais. A gente trabalha dentro da biblioteca, a gente trabalha no pátio, a gente trabalha dentro do refeitório. Enfim, são muitos ambientes diferentes que nós podemos trabalhar com a criança, aproveitando e explorando, né, tudo que existe dentro da escola, ferramentas interessantes, estratégias diferentes para trabalhar a educação alimentar e nutricional. E o papel do pai, dos pais, é importantíssimo nesse processo, né? O pai, ele precisa saber tudo que a criança está aprendendo dentro desse ambiente escolar. E minha experiência maior, né, até esqueci de contextualizar, a minha maior experiência é dentro de escolas de rede privada. E hoje, muitas escolas utilizam, por exemplo, aplicativos diferentes, onde tem uma interação com os pais, e também vou informando tudo o que acontece. Então, esse papel é importantíssimo para o pai também dar continuidade no trabalho que está sendo feito dentro das escolas, né? Falando um pouquinho de educação alimentar e nutricional, toda vez que o nutricionista ele vai desenvolver algum projeto, é importante que a gente faça e desenhe esses projetos para que possa também ser acompanhados, entender em que momento isso acontece. Dentro das escolas, né, o cronograma ele ali cronometrado, as atividades são cronometradas. Então, a gente precisa entender qual é o tempo que nós temos para falar sobre alimentação, para falar sobre nutrição com essas crianças. E por isso que vale a pena criar, então, alguns projetos para aplicar, e depois a gente também entender o quanto esses projetos foram importantes no processo educativo, né, no processo de educação alimentar e nutricional. Né? Então, e trazendo um pouquinho também, né, na escolha dessas atividades, principalmente na educação infantil, trabalhar, eu brinco, né, a gente trabalha com óbvio. E a gente trabalha com óbvio, né, pode ter certeza que vai dar certo. Mas como assim óbvio? É óbvio, vai fazer essa conexão com a criança, com uma horta, mostrar os alimentos, por exemplo, da sua forma in natura, para que elas compreendam, né? Elas identifiquem cor, identifiquem textura, identifiquem sabor. Então, são atividades simples, né, como horta, como uma oficina culinária, são atividades simples que proporcionam ali um aprendizado. E esse aprendizado com essa base, com essa essência, né, e de uma forma... A criança já é curiosa, né? O bom é que você tem um público curioso, né? A criança no enquanto juvenil é curiosa, né? O conhecer, o saber, né? Exatamente. Então, é muito mais fácil quando a gente tem realmente oportunidades, espaço dentro das escolas e realmente buscar atividades mais simples, estratégias mais simples, né? Para levar conhecimento sobre alimentação e, de fato, ter aí essa oportunidade de transformar, criar hábitos, né? Alimentares mais saudáveis. E através dessa técnica se inclui alimentos novos, né? Que às vezes a criança não tem o costume de comer, né? Principalmente frutas, né? Pegar essas épocas sazonais e trabalhar, né? A receptividade, a rejeição, o Nutri sempre fica de olho nisso daí também, né? É um processo bem difícil dentro das escolas, né? As crianças também trazem ali hábitos familiares dentro de casa, aquilo que é consumido. Então, às vezes tem certa resistência de experimentar alguma coisa nova. Todo esse processo ele deve ser gradativo. Não adianta a gente também criar um cardápio totalmente diferente ou inserir alimentos muito novos que a gente também cria um bloqueio. Então, esse processo, por exemplo, de experimentar, de conhecer um alimento novo, ele é um processo gradativo e a gente tem que criar a melhor experiência do mundo para essa criança. E por isso que a educação alimentar e nutricional, através de uma oficina culinária, nos permite fazer isso, né? Então, tudo que envolve brincadeira para a criança, ela tem uma experiência melhor para receber determinados alimentos. Tudo que existe pressão, tudo que existe
né, não é bem recebido. Então, por isso que proporcionar, por exemplo, momentos, né, de experimentar novos alimentos, mas de uma maneira diferente, traz realmente uma diferença no momento de conhecer alguma coisa que é novo. Então, coisa simples. Às vezes a gente oferece, por exemplo, um suco de couve com laranja e a gente começa, quero saber quem vai descobrir o que tem, né, nesse suco. E as crianças experimentam ali brincando. Ah, eu acho que é kiwi, eu acho que é tudo que é verde, elas vão falando. Então, veja só, de uma maneira muito tranquila, uma maneira muito divertida, a gente permite ter o conhecimento. E tantos outros exemplos que existem aí, né, na maneira de criar experiências positivas no momento de experimentar um alimento novo. Com certeza. E no ambiente escolar, o nutricionista acaba se deparando com diferentes tipos de pais, né, na educação das crianças, né? Como esse comportamento e posicionamento, né, interfere na alimentação da criança? Exato. Primeiro que eu acho que os pais, de modo geral, eles também trazem ansiedades, enfim, diversas ali, né? Então, aquela preocupação muito grande com a alimentação da criança, eles trazem isso, né? Todos os pais, eles querem o melhor para os filhos. Então, você percebe que os responsáveis, né? Falando assim, de forma geral, os responsáveis, eles querem o melhor para os seus filhos. Então, às vezes, eles trazem algumas ansiedades que a gente precisa esclarecer. Então, esse esclarecimento, essas informações, elas são importantes. Então, a gente tem que encontrar oportunidades também de se aproximar desses pais. Então, aproveitar uma reunião, por exemplo, de pais, pedir 5 minutinhos, 10 minutinhos para explorar, por exemplo, né, um assunto, ou dizer de algumas atividades, ou apresentar fotos, para que os pais também, né, continuem, deem continuidade ao trabalho que a escola também esteja fazendo. Então, fazer esse alinhamento, né? Tem também escolas que têm APM, Associação de Pais e Mestres, né? Então, tem pais, por exemplo, responsáveis ali por esse grupo, que a gente também consegue fazer uma troca. E aí, né, entender, então, fazer esse alinhamento e entender, né, como esses pais também precisam levar a alimentação para dentro dos seus lares. Né? E como você comentou, existem diversos tipos de pais. Né? Tem os pais que eles são mais controladores, e eu acho que falando um pouquinho geral dos cuidadores, eu vou mudar um pouquinho, né, o tema ao invés de pais, mas cuidadores de modo geral, porque às vezes essa criança, ela né, tem passa o maior tempo com os avós ou com os tios, né, ou até mesmo, por exemplo, dentro da escola, ela fica no período integral, então os cuidadores dessas crianças é a própria equipe pedagógica, por exemplo, da escola. Então, a referência que ela vai ter, por exemplo, de cuidadores, às vezes, é a equipe pedagógica da escola. Então, falando um pouquinho de cuidadores, nós temos os cuidadores que são realmente muito permissivos, aquele que permite tudo, que não controla nada. Se a criança, por exemplo, não quiser fazer a refeição, ela tem a mamadeira depois. Ou se a criança quiser comer, por exemplo, substituir o docinho no lugar da refeição. São aqueles realmente cuidadores mais permissivos. Tem os cuidadores que são mais controladores, que controla, que tem alimentação, por exemplo, através da chantagem, né, da recompensa, ou tem a punição se não comer tudo, ou se não come tudo. Aquelas falas que às vezes os pais trazem, se não comer tudo, não vai ter a sobremesa, ou né, olha só quantas pessoas passam fome e você aí deixando comida no prato, deve comer tudo. Então, esses pais são mais controladores, né? Tem também os pais que são negligentes, e aí são aquelas pessoas que, de fato, deixam, né, a responsabilidade, abandonam realmente a alimentação da criança, né? Então, são os cuidadores mais negligentes, mas tem os responsivos, que esse, na verdade, é o modelo ideal, né? São os cuidadores ideais. E aí, aquele que define realmente como vai comer, onde vai comer, que horário vai comer, né? Então, tem essa responsabilidade, né, com relação à alimentação dessa criança. Né? Então, são os cuidadores mais responsivos. Esses pais, esses cuidadores, de modo geral, eles trazem características que vão influenciar até mesmo o adulto que vão se tornar, né? A criança que vai chegar na escola.
que vai trazer, às vezes, senta à mesa, já cria uma resistência só pelo fato de ter um verdinho, às vezes, no prato. Então, o momento da alimentação gera um momento de estresse. E, às vezes, a gente encontra isso dentro de escolas. Mas a vantagem dentro de escolas também é que essas crianças, elas estão também aprendendo a comer junto com outras crianças. Então, essa troca existe entre elas. Já aconteceu, por exemplo, de oferecer cenourinha, né? Aquela cenourinha, por exemplo, no lanche da tarde, e uma criança comia porque aquilo fazia, né, faz parte da alimentação dela, é hábito dentro de casa, e a outra olhou, por exemplo, e falou: nossa, salada no lanche da tarde? É porque é a referência que ela tem da cenoura. Só que, em contato com outras crianças, ela se permite experimentar, ela se permite, por exemplo, entender que aquilo ali, ó, mas se ela está comendo, por que não, né? Por que eu não posso comer? Então, a gente visualiza que no ambiente escolar, essa troca ela é importante com as crianças. E a gente vai desconstruindo, às vezes, aquilo que os pais, né, levam, né, oferecem para as crianças num ambiente familiar. E a gente tem que ter oportunidade de dividir isso com os pais, para que eles percebam, porque às vezes até o automático são coisas também que eles aprenderam e que eles oferecem, por exemplo, para as crianças. Ele só, na verdade, dá continuidade àquilo que ele aprendeu. Ele acredita que aquilo realmente é o mais ideal. Então, acho que entendendo um pouquinho Essa desse... nova sociedade que tanto o pai e a mãe trabalham em tempo integral também, acaba influenciando esse tipo de comportamento, né? Que acaba só vendo o filho à noite e não quer ter aquela coisa punitiva, né? Quer ter aquele momento agradável, né? E acaba a criança tendo a adquirir, né, possíveis falhas alimentares nesse período, né? Exatamente, exatamente. E o que um nutricionista de escola ele deve levar em consideração quando ele estiver elaborando o cardápio? Ele tem que levar algumas diretrizes, alguns segmentos, porque afinal é um público diferente, né? Sim, eu acho que as regras para elaborar um cardápio, né, não muda muito para qualquer público que o nutricionista vai atender. Leve-se em consideração um cardápio equilibrado, um cardápio né, colorido, variado, enfim. As leis da alimentação a gente coloca na elaboração do cardápio, seja para qualquer público. Para a educação infantil é muito comum isso e é muito interessante, né? Que já aconteceu, por exemplo, de dividir com colegas que também atuam dentro da alimentação escolar, o cardápio. E os cardápios, eles são muito semelhantes, né? Com relação aos produtos, com relação às preparações que são oferecidas. Que isso, na verdade, eu falo que é até triste, porque às vezes a gente não utiliza de outras estratégias e a gente vai dando Ctrl+C, Ctrl+V em muitos cardápios, muitos cardápios que são oferecidos para essas crianças, né? E aí a gente percebe também cardápios muito monótonos dentro da alimentação escolar. É muito comum, por exemplo, de salada só ter alface e tomate. É muito comum, por exemplo, a gente sempre visualizar as mesmas preparações, as mesmas frutas, porque as crianças só gostam de determinadas frutas. Então, eu percebo que, por exemplo, dentro das escolas, é muito mais fácil colocar alguma coisa que as crianças aceitam, né? Do que trabalhar com o desconhecido. Do que trabalhar, por exemplo, a educação alimentar e nutricional com alimentos desconhecidos. E, só para te dar um exemplo, né? Eu me recordo que uma vez coloquei época de caqui, né? Ali abril, maio, mais ou menos esse período, me recordo agora, né? Não sei de cabeça, mas acho que abril, maio é o período de caqui. E aí eu coloquei caqui, por exemplo, no cardápio. E aí eu lembro, por exemplo, que professores vieram me questionar, mas por que você colocou caqui se criança não gosta de caqui? E aí eu falei para o professor, né? Falei, olha, às vezes é a oportunidade que essa criança tem. Então, em 365 dias no ano, às vezes a única oportunidade que ela vai ter de consumir caqui, né, de consumir uma fruta diferente, é aqui na escola. Porque os pais também vão comprar aquilo que mais agrada, né? Então a escola tem que trabalhar com a educação, inclusive inserindo novos sabores para essa criança. E mesmo que ela não goste, por exemplo, de caqui, a gente tem que dar a oportunidade dela experimentar um caqui. Eu estou dando um único exemplo, que é uma fruta,
Sim. né? Que é pouco aceita, por exemplo, por crianças. Mas eu fico também pensando quanto essas crianças elas são têm ali a possibilidade de consumirem, por exemplo, outras frutas ou determinados alimentos, porque não tem Trigo, incentivo. graviola, né? Tem bastante frutas que para nós mas para elas são meio exóticas, porque são frutas sazonais, né? Essas frutas que têm essa Exatamente. sazonalidade, às vezes elas não conhecem ou é algo novo e cabe o Nutri te despertar essa parte sensorial, né? Exatamente. E uma coisa importante também para falar sobre cardápio, você sabe que assim, né? Isso eu não tinha como prática na minha vivência anterior, né, Paulo? Então, por exemplo, elaborar cardápio. Cardápio, primeiro, que é uma ferramenta que direciona todo o processo produtivo dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. E todo o processo produtivo, eu falo assim de cadeia, inclusive do agronegócio, produção do agronegócio. Então, quando a gente insere determinados alimentos no cardápio, a gente provoca uma produção desses alimentos, inclusive. Então, quando a gente escolhe esses alimentos, quando a gente escolhe essas preparações, a gente muda todo, né? Todo um ciclo, por exemplo, que vem atrás. O cardápio direciona muita coisa. Então, eu falo que às vezes a gente considera cardápio como mais um trabalho, mais uma atividade no serviço de alimentação e nutrição. Mas o cardápio, ele direciona, inclusive, para mudança e para todo um processo de transformação, não somente de quem vai consumir, mas de quem vai produzir esses alimentos também. Então, é pensar em muitas coisas, acho que trazendo também essa questão de sustentabilidade, que eu sei que é um assunto que você também já trouxe para o seu canal, mas a importância dessa ferramenta, da importância desse cardápio na transformação, tanto de quem consome, como de quem também produz, né, de modo geral. Então, o cardápio é algo que sempre tem que ser bem estudado, colocar novidades de vez em quando. Geralmente tem sites na Ceagesp, mostra o que tem de novo, a sazonalidade. Às vezes esses índices estão até mais baratos. É a chance do Nutri comprar, por estar na época, e acabar incluindo no cardápio às vezes, né? É a dica que a doutora Joyce deixa, né? Incentivo Hoje, novo, né? exato. Hoje essa tonalidade a gente já utiliza bastante, né? A tonalidade para elaboração de cardápios. Mas é muito triste também quando a gente visualiza, principalmente empresas, tá? Que prestam serviço de alimentação, às vezes tem um contrato um contrato que vai direcionar quais são os alimentos que precisam ser oferecidos, né? Que a gente fala Fit, de né? incidência, exatamente, a incidência. Então, muitas vezes as escolas têm a incidência, até mesmo, por exemplo, de quantas vezes deve se servir alface, quantas vezes deve se servir tomate, mas eu não tenho tomate o ano inteiro, né? Tem períodos, por exemplo, que as folhas, né? Eu não tenho folhas disponíveis ali. E às vezes, dependendo até mesmo, por exemplo, desse contrato, existem multas por trás disso, se não for ofertado aqui determinado alimento, porque está vinculado, por exemplo, com um custo, porque está vinculado com. Então, às vezes a gente acaba esquecendo o poder que nós temos nas mãos, que é o cardápio, de transformar muitas coisas, e a gente coloca outras questões, por exemplo, na elaboração do cardápio. Então, o cardápio, sim, a gente leva em consideração, né, essa variedade, um cardápio que também leva em consideração, por exemplo, os equipamentos que eu tenho disponíveis, leva em consideração a ficha técnica, leva em consideração os custos, mas eu não posso esquecer do papel também que é educativo. O cardápio também pode ser, falando de educação, né? Então, o cardápio também pode trazer essa questão educativa. Ou seja, tudo aquilo que a gente também provoca num trabalho de educação alimentar e nutricional, a gente pode colocar na prática, ofertando um cardápio, né, com todo o trabalho que é feito no processo de educação. Com certeza. Ô, doutora Joyce, quais as maiores dificuldades que um nutricionista pode ter no ambiente escolar para desenvolver o seu trabalho, né? Uhum. Bem, dentro do ambiente escolar, eu acho que a gente tem também a dificuldade. Vou colocar vários pontos aqui, né? Principalmente dos grupos que existem dentro das escolas. Quando eu falo de toda a comunidade escolar, né? Todos esses grupos dentro da comunidade escolar pode ser um desafio, pode ser uma dificuldade. Primeiro que
existe algo que é cultural dentro das escolas, existem linhas de educação completamente diferentes, e isso a gente precisa também fazer esse alinhamento com as nossas atividades. Então, acho que uma das primeiras dificuldades é entender se a escola permite ou não, se tem abertura ou não para a realização de um trabalho, né, que o nutricionista deseja fazer, se está alinhado com o trabalho do nutricionista. Isso pode ser realmente uma dificuldade. Existem escolas que não dão abertura e encontram dificuldades de mudar, né? De fazer mudanças, por exemplo, ou de trazer alguns conceitos que a gente realmente acredita, ou de colocar algumas situações, mas tem escolas que permite, por exemplo, os nutricionistas trabalharem da melhor maneira possível, defendendo inclusive as ações que os nutricionistas vão fazendo, porque às vezes a gente até insere, mas aí no movimento, por exemplo, que vai contra aquilo, já existe um bloqueio, a gente retoma, né, ao modelo anterior. Isso é negativo, porque a gente não consegue, por exemplo, avançar dentro de determinadas mudanças que às vezes são feitas. A gente também tem, né, equipe pedagógica, às vezes pode ser uma dificuldade, porque nem sempre o nutricionista, ele está todo momento dentro de uma escola. Às vezes, de acordo com a carga horária, né, por conta até mesmo do período ali, o nutricionista ele não consegue acompanhar todos os dias, né? Mesmo dentro da responsabilidade técnica, ele sendo responsável 24 horas por aquela escola, mas presencialmente, às vezes, ele não se encontra ali. E aí a gente, por exemplo, às vezes se depara com a equipe de apoio, a equipe pedagógica, né, comendo uma coxinha com refrigerante e pedindo que a criança termine logo, né, de se alimentar. Então, assim, isso também pode ser uma dificuldade, ou seja, a equipe pedagógica vai contra aquilo que o nutricionista realmente dissemina. Então, a gente precisa também fazer esse alinhamento com a equipe pedagógica. E eu acho que também, né, uma outra dificuldade é a equipe operacional, os manipuladores de alimentos. Então, a equipe que prepara a comida, às vezes também carrega, muitas vezes são pessoas que trabalham já na escola há muito tempo, então carregam hábitos, carregam costumes, que às vezes quando você realmente vai levar, existe um bloqueio. Então, como que a gente consegue também ir desfazendo algumas coisas que era hábito de uma escola, de uma equipe, por exemplo, de manipuladores de alimentos? Como que a gente consegue levar isso também para eles, né? Então, e além disso, tem os pais, né? Que, como eu falei, a gente consegue encontrar oportunidades de falar também com os pais de outras maneiras, mas essa ansiedade também dos pais, como que a gente consegue também acalmá-los? E tudo isso, todas essas dificuldades, elas podem ser costuradas, né, devagarinho, o nutricionista se empoderando, com a comunicação assertiva, a gente realmente ganhando espaço dentro dessas dificuldades que existem no ambiente escolar. Participando das reuniões, que foi o que a doutora Joyce comentou, às vezes tem aquelas reuniões de pais, participa, às vezes você até propõe uma mudança e os pais aceitam, né? Vindo de um nutricionista, né? Eles acabam aderindo, não vou dizer o novo, né? A novas adequações, né? No período do recreio, é o período do intervalo, né? É o período da socialização, né? Onde todas as crianças, até de outras salas, né? Acabam se unindo, né? Mas como socializar crianças com alergias, intolerâncias alimentares na hora do intervalo? Visto que essas horas é um momento compartilhado, né, de socialização entre elas, né? Às vezes tem crianças veganas, celíacas, intolerantes à lactose, e às vezes você tem que acabar dar uma refeição separada, né? Mas não é compartilhado, né? Como agir nesse contexto? Uhum. Bem, conforme eu comentei, né, como a minha vivência maior é dentro de escolas de rede privada, né, cada escola também traz um modelo diferente, né, então eu acho que entender um pouquinho, por exemplo, qual é o modelo que a escola realmente segue. Eu falo com relação até mesmo ao cardápio, tá? Então, o serviço de alimentação, às vezes está inserido na mensalidade, às vezes é alguma coisa opcional para os pais, né, então o que a gente consegue, por exemplo, ter em comum? Então, muitas vezes, as refeições oferecidas, então, almoço e jantar, que tem escolas que oferecem jantares também, né? Então, às vezes, o almoço e o jantar é produzido pela escola. Então, os lanches, às vezes, os alunos, eles levam o lanche. E até entender um pouquinho essa estrutura desse cardápio, como as coisas são, quais são as regras dessa escola.
E até mesmo, por exemplo, o que as crianças colocam na lancheira, se por acaso não for da responsabilidade da escola oferecer o lanche, né, da manhã e o lanche da tarde. Então, o que a criança deve colocar nessa lancheira? Quais são as regras que as escolas criam para que realmente esse momento não seja um momento onde, bem, meus pais, ele coloca biscoito recheado, o seu já coloca frutas. Então, assim, o que é isso? Às vezes status para criança, né? O que é mais interessante? E é verdade, né? Às vezes isso é muito complicado. Então, gera essas diferenças e a escola precisa alinhar muito bem o que a criança também deve colocar na lancheira. Entender também que quando aparece um diagnóstico, por exemplo, uma criança com intolerância, sei lá, à lactose, ou que tenha, por exemplo, uma doença celíaca, né? Enfim, quando aparecem, por exemplo, essas crianças, primeiro a gente precisa ter esse diagnóstico médico, né? Porque às vezes, como eu já comentei, né? Às vezes é uma ansiedade do pai em retirar determinados alimentos, só que, por exemplo, para quem manipula esses alimentos, ou para quem faz e distribui, para quem controla, se for realmente somente uma ansiedade, por exemplo, desses pais, ou trazer, porque às vezes já aconteceu, meu filho não come nada com glúten por conta de um modismo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso precisa ter esse diagnóstico médico, trazer realmente um encaminhamento, onde a gente vai cuidar da alimentação dessa criança. A escola lá precisa atender essa criança. Né? Então, não é compartilhar realmente essa responsabilidade. A gente tem a equipe que precisa ser informada, a gente precisa capacitar essa equipe que vai manipular, por exemplo, esses alimentos, entender também quem acompanha essa criança no momento do intervalo e explicar para a criança aquilo que ela pode ou não pode consumir. Quando a gente tem a oportunidade de elaborar esse cardápio, quando a responsabilidade, por exemplo, de todas as refeições da escola é da área de nutrição da escola, é da cozinha da escola, quando a gente tem essa responsabilidade, eu acho que a gente consegue até mesmo colocar alimentos, preparações que vá atender o maior número de pessoas, né? Justamente para a gente ter essa igualdade no momento da partilha. Né? A refeição, o intervalo, o recreio, né? É o momento de partilhar. Né? Então, partilhar brincadeiras, partilhar comidas. Então, a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado para essas crianças. Se a gente tem a possibilidade de elaborar esse cardápio, tentar elaborar esse cardápio que se assemelhe, por exemplo, com aquilo que está sendo distribuído para todos. E se a escola, na verdade, também, por exemplo, permitir que esses lanches sejam feitos, por exemplo, pelos pais, é entender o que vai ser colocado nessa lancheira também. Tá? Mas eu acho que essa partilha, compartilhar também, por exemplo, essas intolerâncias, porque em qualquer situação, né? Às vezes é uma festinha, às vezes e a gente sabe que cresce cada vez mais o Com número de certeza. pessoas Ainda mais alérgicas, o em número de pessoas festas que leva intolerantes. bolo, essas coisas, um celíaco já não come, um brigadeiro, um intolerante à lactose já não consome, ou seja, até em momentos de festa, né? Exatamente. Eu já tive, por exemplo, eu já participei de algumas escolas onde nós fazíamos bolos sem leite, por exemplo, e derivados. Então, a gente tinha esse cuidado justamente para atender o maior número de pessoas quando existiam, por exemplo, essas situações. Só compartilhando também, acho que talvez não necessariamente com relação à intolerância às alergias, mas acho que só para compartilhar o olhar da criança e o olhar do adulto, né, com relação a né, as festividades de modo geral. Teve uma escola que tive uma experiência bem interessante, onde a orientação, né, de comemoração de festa, sabe que os pais eles são muito empolgados para festas, né? Então trazem praticamente o buffet inteiro no momento em que a criança faz aniversário. E aí essa escola, né, que eu tenho um carinho muito especial, eles só permitiam que os pais levassem bolos bem simples. Então, você imagina só, por exemplo, aquelas crianças todas ao redor de uma mesa, cantando e comemorando, por exemplo, né, ao redor de um bolo simples, um pão de ló simples, sem recheio, sem cobertura, né, com uma velinha em cima. E elas cantavam e comemoravam e celebravam da mesma maneira que nós fazemos, dividir o primeiro pedaço de bolo, tudo. Mas de uma simplicidade, mas de alegria, né? E a festividade era a mesma. Então, assim, a gente cria algumas situações, né, como adultos, mas para criança, o valor realmente é da partilha, é o momento de Exatamente. festa da partilha. Então, acho que a gente pode também ressignificar muitas coisas
dentro de um ambiente escolar com relação à alimentação. E as crianças, elas entendem perfeitamente bem tudo isso, viu? Com certeza. Até as crianças, elas passam um aprendizado, às vezes, para a gente, né? Como esse caso da Exatamente. partilha do bolo. Doutora Joyce, como o PNAE, o guia alimentar, ajudam o nutricionista no desenvolvimento do seu trabalho? Bem, eles devem ser base, né? Enfatizo mais uma vez, não tenho vivência dentro de escolas de rede pública, por exemplo, né? Então, o PNAE não é somente para a rede pública, né? Como também pode contribuir, porque existem muitos materiais importantíssimos, entendendo um pouquinho, né, que o PNAE é um Programa Nacional de Alimentação Escolar. Existem muitas resoluções, né, que o PNAE, por exemplo, traz de direcionamento do que deve ser servido dentro das escolas. Existe uma fiscalização também dentro do que é servido, na elaboração de cardápio. Então, existem algumas premissas na elaboração de cardápio, nas escolhas, por exemplo, das preparações. E isso pode influenciar, por exemplo, também escolas privadas a buscarem conteúdos como este, por exemplo, como o PNAE, para a atuação do nutricionista, da área de nutrição dentro da escola. Né? Então, a gente pode sim buscar o PNAE, né? E ter também como ferramentas de trabalho, e o guia, gente, São trabalhos bem lapidados, né? exatamente, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é de 2014, e eu falo que ele nunca deixou de sair ele continua sendo muito atual, né? Como a gente aproveita esse guia, como que ele serve realmente como um guia, né? Como o próprio nome nos traz. Então, e existe também o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, que eu acho que também serve aí como apoio, né? Como ferramenta, como instrumento de trabalho do nutricionista. E não só no ambiente escolar, né, Paulo? Em todos os ambientes. O guia ele tem que realmente nos direcionar. Né? Então, a gente não precisa também inventar muito ou buscar muitas ferramentas para a gente trabalhar com educação alimentar e nutricional. Então, essas ferramentas realmente são São dois importantes dentro da escola. conteúdos de linguagem de fácil assimilação, né? Esses dois trabalhos, eles não têm uma linguagem difícil, né? Uma linguagem de fácil assimilação, conteúdo bem explicativo, né? São dois grandes trabalhos. E um Exato. outro desafio do nutricionista é, por exemplo, foi mencionado que às vezes o Nutri não está presente todos os dias, né? Às vezes ele segue um roteiro, vai em várias escolas. Então, como é que fica o dimensionamento da equipe da cozinha? Como o nutricionista ele deve dimensionar, treinar, quais orientações passar, inclusive nesse caso aí das intolerâncias, né? Às vezes, ai, tadinha, essa criança, toma, escondidinho assim. Ou seja, o Nutri tem que estar com a equipe toda andando junto com ele, né? Como o Nutri tem que fazer isso numa escola? Olha, esse trabalho ele precisa ser muito próximo, juntamente, né, com essas pessoas, toda a equipe, né, operacional, os manipuladores de alimentos, eles precisam entender o papel deles. Né? Eles estão ali e tem uma proposta por trás do trabalho deles. Né? O trabalho deles não podem ser desvalorizados ou menosprezados, porque, né, faz parte da equipe operacional, eles devem ser, sim, supervalorizados. Quando a gente tem uma equipe operacional, eu falo, né, de manipuladores de alimentos, que entendem, compreendem o que fazem ali, o trabalho, né, pode ter certeza que realmente o trabalho vai longe com a equipe de nutrição, né, de alimentação de uma escola. Capacitação é constante, né? Treinamento, capacitação é constante. E sensibilização, que eu falo, que é de fato a gente sensibilizar com todos os trabalhos. Né? É muito comum, por exemplo, dentro da alimentação escolar, a gente encontrar, então, como eu já falei, profissionais muito antigos, que estão ali dentro da alimentação escolar, né, atuando, ou seja, são as merendeiras, mas que há muito tempo trabalham. Então, trazem, por exemplo, como que Isso, a né? gente... Uhum. Exatamente, né? Como que a gente consegue convencer de que aquilo que ela fez a vida inteira pode ser feito de uma maneira diferente para melhorar a alimentação?
como que você convence uma pessoa que não precisa de açúcar para adoçar um suco que tem uma fruta mais adocicada? Como que você convence que, por exemplo, a alimentação de crianças que estão na introdução alimentar não precisa de sal? Como que você vai convencendo isso se ele também traz a sua vivência, né, profissional? Então não é algo fácil, é algo que deve ser realmente estar muito próximo dessas pessoas, mas essas pessoas conseguem fazer trabalhos assim lindos, sabe, envolvidos, sabe, com comprometimento quando se leva informação, quando a gente partilha, quando a gente também coloca ele como responsável de tudo aquilo. Então, quantas vezes, por exemplo, principalmente cozinheiros, aquilo que eu comentei, não estou todos os dias. Se ele quiser alterar o cardápio, olha, e fica quietinho, eu nunca vou saber que foi feita uma alteração do cardápio, se realmente, por exemplo, né, alguém não questionar, alguém não comentar, eu não vou saber, porque a gente precisa confiar, por exemplo, na equipe que está ali. Então, é muito comum, né, isso acontecer. Então, já aconteceu de eu ter que repassar todo o cardápio juntamente com os cozinheiros, enquanto eu aprendo também. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca no cardápio 2 preparações que vão no forno, mas eu não tenho 2 fornos. E aí ele me ajuda, olha só, você colocou, por exemplo, preparações para 2 fornos. Nossa, você tem razão, deixa eu fazer alteração aqui. Então, eu acho que essa troca também ela é importante. Já me aconteceu, por exemplo, também, de começar a tirar algumas preparações mais gordurosas e os profissionais, eles vêm com receita compartilhar. Né? Trazem, por exemplo, ideias, sugestões, ou seja, eles participam dessa transformação. Então, quando isso acontece, isso é muito gratificante, porque está todo mundo alinhado na mesma direção. Mas quando, por exemplo, a gente encontra resistências e esses muros, né, que é uma das dificuldades dentro das escolas, a gente precisa encontrar maneiras ou de pular esse muro ou de quebrar esse muro, né? Como que a gente vai fazer para contribuir, né, para ajudar aí as escolas chegarem nos seus objetivos, né, que é uma alimentação melhor, mais saudável, com todas as pessoas envolvidas. Realmente, é estar muito próximo dessas pessoas, é a gente realmente acreditar, confiar nessas pessoas e capacitá-los. Às vezes, realmente, eles não têm ideia, por exemplo, que deixar o feijão em cima do fogão pode ser que estrague e as crianças passem mal. Às vezes não tem, porque faz tanto isso, faz dentro de casa até, nunca aconteceu nada, por que vai fazer? Então, como que você explica tudo isso, né? Como que você vai levar essa informação a ponto de sensibilizá-los, eles compreenderem que, de fato, isso é mais importante? Então, e está próximo, né? Acho que essa é a Ou palavra. seja, é muito treinamento, é muita reunião, e isso que a doutora Joyce comentou, eu acho fundamental. Às vezes, se ele vem com uma dica, com uma ideia, aceita. Às vezes tem aquele Nutri que só vai para mandar, desmandar, é assim que eu quero, é assim que eu não quero. Você acaba gerando uma equipe desunida, né? Esteja o próprio Nutri aberto a receber novidades, dicas, né? O Nutri não é o soberano ali, né? Ele está aberto a isso também, né? Então, cabe o Nutri também se lapidar com a equipe também, né? Exato. Por mais que o nutricionista tenha a responsabilidade técnica do Ah, local, né? E isso não é compartilhado, exato. mas quando você tem uma equipe que você confia, uma equipe que você realmente consegue, que compreende realmente a importância do seu trabalho, né? Isso se torna muito mais fácil. Então, acho que isso realmente está próximo, por exemplo, dessas pessoas, traz, né, com a gente um trabalho muito melhor, não tenha dúvidas disso. Com certeza. Qual dica ou conselho a doutora deixa para o nutricionista que deseja trabalhar, se aprofundar, se especializar nessa área de alimentação infantil? Olha, comecem. Gostar de criança, Comecem. acho que é o primeiro item, né? Exatamente. Dê o primeiro passo, não é Sim, verdade? É sim, assim que a criança começa a andar, né? sim. Dando o primeiro passo. Então, deem o primeiro passo. Seja fazendo conexão com outros nutricionistas, Uhum. né? Seja entrando em grupos, se aproximando de profissionais que já atuam dentro da área. Se ainda é estudante, buscar um estágio que talvez, né, aconteça dentro de escolas para sentir um pouquinho como é que é esse ambiente, né? Se for outros profissionais que atuam em outras áreas,
eu acho que pode começar, por exemplo, oferecendo trabalhos talvez de consultoria, assessoria, né? Dividindo um pouquinho as atividades, mas eu acho que comecem. É um espaço que cresce a cada momento. A gente tem apoio, inclusive, do nosso conselho, que visita escolas e coloca a importância, por exemplo, de profissionais. Né? Então, nós temos a atuação, por exemplo, do conselho. Nós temos cursos também, inclusive eu dou alguns cursos sobre alimentação escolar em outras instituições. Mas eu acho que comecem a sentir o gostinho realmente do que é alimentação escolar, do que é trabalhar com educação alimentar e nutricional. Tudo contribui. Eu falo que tem nutricionistas que têm uma habilidade enorme para trabalhar com crianças, para lidar com crianças, né? Então, isso já é uma grande vantagem para quem vai para estes ambientes, né? Então, tem nutricionistas que aprendem, né, constantemente com pedagogos que nos ensinam muito. Eu aprendo constantemente, por exemplo, com a equipe pedagógica. Então, se aproximar de pessoas que têm talvez essa vivência com crianças, né? Então, mas comecem. Eu acho que deem um primeiro passo se realmente essa área, né, brilha os olhos. Então, acho que deem um primeiro passo. Para quem não sabe, essa área de alimentação escolar é uma das primeiras áreas da nutrição, né? Quando a gente pega a história da nutrição, as primeiras áreas de atuação, a área escolar, ela sempre esteve ali, né? Pois é, o PNAE, por exemplo, ele é um programa mais antigo que nós temos, é um dos mais antigos, que apareceu ali na década de 50, né? Só para ter uma ideia. Então, realmente, essa alimentação, né? A preocupação com a alimentação escolar sempre existiu, né? Então, é sempre uma oportunidade. E hoje, cada vez mais, né, cresce e se tem oportunidades de trabalhar dentro de escola, seja de forma CLT, de consultoria, assessorias, né, na área de nutrição. Então, existem muitas oportunidades para o nutricionista dentro dessa área. Com certeza. Só se engajar, seguir os conselhos da doutora Joyce, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Joyce por ter aceito participar. Foi maravilhoso, elucidou muito bem, né, esses passos a passos, né? O que o nutricionista passa na alimentação escolar, os tipos de pais, eu achei maravilhoso, que o Nutri acaba tem que saber identificar, né? Como montar cardápio. Foi uma entrevista bem rica. Tenho certeza que vai ajudar muito o nutricionista a se encaixar muito, viu? Gratidão por ter aceito participar do canal. Eu que agradeço, Paula. Eu ficaria aqui falando por horas sobre esse assunto, né, discutindo um pouquinho mais. Acho que tem outras questões também que estão por trás da alimentação infantil, né? Daria para trazer também, acho que não dá para falar de educação alimentar e nutricional se a gente também não fala de sustentabilidade. Então, eu acho que tem outras questões por trás destes assuntos, né? Então, eu ficaria aqui a noite toda com você falando sobre alimentação infantil. Eu aproveito também, né, para agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizá-lo, né, por essa rede que você criou aqui, né, esse canal sobre a conexão, né, que o nutricionista tem a oportunidade de se conectar num momento que a gente realmente precisa de, né, ter contato e ter esse apoio. Então, essa rede que você está criando, realmente só tenho a agradecer, né, e incentivar que outras nutricionistas também possam compartilhar. Eu também estou louca para assistir, maratonar, como você comentou, né, as outras entrevistas que você fez. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pelas palavras, doutora Joyce. Tchau. Tchau, tchau.